eu ajudo brasileiros a se tornarem falantes independentes de alemão, ou seja, a resolverem as coisas sem depender de uma outra pessoa num país que fala alemão, como por exemplo aqui na Alemanha, beleza? Então eu já vou compartilhar aqui na tela uma coisa importante. Vamos ver se vai dar certo. Pera aí. Vamos ver se vai dar certo. Que bom, eu tô achando que deu certo. Então, Ítalo entrou aí, a Kessia também, a Alessandra. Beleza, pessoal? Como é que vocês estão? A Nath. Tá aparecendo na tela para vocês aí quando e como usar das Macht mich em alemão com 10 exemplos práticos. Tá aparecendo para vocês na tela aí? Como é que vocês estão? Beleza? Então, o tema de hoje é quando e como usar das Macht mich em alemão. Qual o significado disso em alemão? Quem é que pode responder aí? O que é que significa das Macht mich? Beleza, pessoal. Gisele respondeu. Kessia também. Maravilha, que bom que tá aparecendo aí. Então vamos lá. O que é que significa em alemão das Macht mich? E quando é que usa isso? Qual é o significado e em qual situação você pode usar, por exemplo? E aí? Quem é que pode responder? Davi também entrou aí. Beleza, Davi? Então, das Macht mich. Das Macht mich. Ana entrou aí também. Isso me faz ou me deixa. Boa, Ítalo. Beleza. Então, a tradução mais literal é isso me faz, né? Das Macht mich. Isso faz-me, isso me faz. Beleza. Só que lembrando que nem sempre uma tradução literal é ideal, né? Na verdade, na maioria das vezes, é muito melhor você traduzir de uma forma livre, ou seja, como a gente realmente formula em português, para que a gente sinta, né, o que a frase alemã quer dizer. Então, das Macht mich, a tradução mais ao pé da letra é isso me faz, ou isso faz-me. Só que no dia a dia em português a gente fala isso me deixa, né? Então, das Macht mich a gente vai traduzir a partir de agora como isso me deixa. E agora vocês podem digitar para mim aí um exemplo com das Macht mich. Vocês podem digitar para mim um exemplo com das Macht mich. Então isso me deixa. O que é que vem depois? O que é que você coloca depois? Das Macht mich. E aí? Das Macht mich. O que é que vocês vão colocar depois? Então, só posso até colocar para vocês aqui, ó. Das Macht mich. Então, a gente vai traduzir de uma forma livre como isso me deixa. Isso me deixa. Então, só colocar aqui, das Macht mich, isso me deixa. E agora eu consigo fixar isso aqui, quer ver? Pronto. Das Macht mich, isso me deixa. Então, tem gente que respondeu aí, a Alessandra respondeu, das Macht mich glücklich. Muito bom. Das Macht mich glücklich. E o que é que significa, pessoal? Das Macht mich glücklich. O que é que significa isso? Das Macht mich glücklich. O que é que significa? A Laura respondeu, das Macht mich böse. O que é que significa? Das Macht mich glücklich, hier zu sein. Danke sehr, Ana. Muito bom, muito bom. Das Macht mich glücklich, hier zu sein. E aí, pessoal, o que é que significa essas frases aí que o pessoal escreveu por último? Das macht mich glücklich, das macht mich böse, das macht mich glücklich, hier zu sein. E aí, qual o significado disso aí? Isso me deixa alegre? Então, será que é alegre mesmo? Como é que seria alegre em alemão? Qual a diferença de froh para glücklich? Mas continuando, então, das macht mich glücklich, né? Vocês podem colocar aí o sentido. E das macht mich, isso me deixa. Exatamente, glücklich, feliz. Das macht mich glücklich, isso me deixa feliz. Show de bola. Então, vamos compartilhar então o primeiro exemplo. Então, a gente vai trabalhar com 10 exemplos. E a gente vai agora para o primeiro exemplo. Vamos lá. Só procurar aqui.
Beleza, tá aí na tela o primeiro exemplo. Das macht mich nervös. Lembrando que a sílaba tônica, onde você vai dar ênfase, é por último, né? Então, nervös, nervös. Das macht mich nervös. Das macht mich nervös. Isso me deixa nervoso ou isso me deixa nervosa, né? Só que tem uma diferença. Tem uma diferença porque em português, frequentemente a gente usa a palavra nervoso com dois sentidos. Tanto nervoso de ter uma prova para fazer e tô, sabe, como você está com aquela agonia com uma certa insegurança, né? A barriga começa a doer, você está com uma certa insegurança em relação à prova que tem para fazer, o encontro que você tem, a entrevista de emprego, e você pode falar que está nervoso por causa disso. Só que em português, no Brasil, até onde eu sei em português, a gente usa a palavra nervoso também para dizer que tá puto com alguma coisa, né? Me deixa quieto aqui que eu tô nervoso. Tô nervoso porque eu tô puto. Em alemão não. Em alemão, essa palavra nervös, ela tá relacionada ao nervoso de insegurança. Ou seja, tem uma prova muito importante para fazer, eu tenho que passar nessa prova, eu tenho um encontro, eu tenho uma entrevista de emprego. Então, algo que me deixa inseguro, né? A barriga dói, você tá ali meio inseguro. Poxa, o que é que vai acontecer? Eu preciso dessa resposta, eu preciso passar na prova, eu preciso mandar bem nessa entrevista de emprego e tudo mais. Então, a palavra nervoso, nervös em alemão, tem esse sentido. Então, vamos lá só para ver o que vocês comentaram aqui. Me faz feliz estar aqui, maravilha, exatamente. Isso me deixa com raiva. Laura falou que não consegue ouvir, mas o pessoal falou que o áudio está excelente. Então, imagino que... Mas aí no caso é aufgeregt, quanto à prova. Não, então, aufgeregt tem vários sentidos, né? Tem um sentido positivo e tem um sentido negativo. Pode ter um sentido positivo de que eu estou empolgado, né? Se a situação for boa. E pode também ter esse sentido negativo de tô meio que agoniado aqui com essa situação, com essa prova e tudo mais. Mas nervoso também daria para a prova. Laurão, já deu certo? Beleza. Então, das macht mich nervös. Isso me deixa nervoso ou nervosa. Próximo exemplo que a gente tem. Vamos lá, frase número 2. Frase número 2. Tcharam! Das macht mich sauer. E aí, quem é que pode responder? Das macht mich sauer. Qual o sentido dessa frase? Das macht mich sauer. Principalmente quem estiver inseguro em relação à resposta, coloca aqui uma resposta, só para a gente saber como é que você está em relação ao alemão. Das macht mich sauer. Gente, lembrando que uma maneira errada de você memorizar essa informação, né, essa frase feita, vamos colocar assim, das macht mich, uma maneira errada é você pensar que isso faz-me, isso me faz. Por que eu considero isso errado? Não é completamente errado, mas é muito melhor você pensar da forma como a gente formula em português. Então, normalmente a gente fala em português, isso me deixa, né? Então, isso me deixa. Das macht mich, você pensa que significa isso me deixa. Não tente traduzir sempre tudo de forma literal, porque isso pode te confundir, principalmente em relação à utilização. Beleza? Então, isso me deixa azeda. Então, ao pé da letra seria, né, zau, azedo, azeda. Ah, ele respondeu, isso me deixa muito zangado. Mas por que muito? Realmente tem muito ali? Na verdade, você pode traduzir como isso me deixa zangado, pode ser, ou zangada. Isso me deixa também puto. Isso me deixa puto, das macht mich sauer. Isso me deixa puto, isso me deixa puta, nesse sentido coloquial que a gente usa no Brasil, para dizer que está realmente muito chateado com alguma coisa. Isso me deixa puto, isso me deixa puta. Beleza? Das macht mich sauer. Lembrando que S aí tem som de Z, então é za, sauer. E R no final, som de A. Das macht mich sauer. Sauer. Beleza. Uma outra frase, então. Qual é? Na verdade, deixa eu colocar aqui, ó, porque eu tenho colocado também o sentido delas, a tradução delas. Então, vai aparecer na tela para vocês aí o sentido. Aí, ó. Das macht mich sauer. Isso me deixa puto, isso me deixa puta. Beleza? Das macht mich sauer. Agora, como é que você fala em alemão assim, ó?
Deixa eu pesquisar a terceira frase aqui. Isso me deixa triste. E aí? Como é que você fala em alemão? Isso me deixa triste. Isso me deixa triste. Como é que seria isso em alemão? Isso me deixa triste. Isso me deixa triste. Como é que seria? Isso me deixa triste. Das macht mich traurig. Ganz genau. Das macht mich traurig. Isso me deixa triste. Exatamente. Das macht mich traurig. Que, obviamente, é o oposto de das macht mich glücklich. Né? Das macht mich glücklich, isso me deixa feliz. Das macht mich traurig. Isso me deixa triste. Eita, não posso esquecer que sou café com leite. Você não é café com leite, não. já te conheço, já. Das macht mich traurig, né? Poxa, isso me deixa triste. É a maneira correta de você pensar essa frase, tá? Não precisa traduzir ao pé da letra. Isso faz-me triste, isso me faz triste. Porque aí você está pensando de forma muito literal. Abra a mente para pensar como a gente formula em português. Então, isso me deixa. E como é que o alemão formula? Das macht mich. É assim que você consegue acelerar seu aprendizado. Se você pensar que das macht mich em alemão é isso me deixa, em português a gente fala dessa forma, né? Não traduzir sempre ao pé da letra. Por isso que eu fixei o comentário aí justamente para vocês terem isso em mente. Das macht mich, isso me deixa. Ravilha, mas a minha mente só quer pensar de forma literal. Então, isso pode te prejudicar em alguns momentos. Né? Se você ficar pensando tudo de forma literal, isso pode te prejudicar em alguns momentos, beleza? Próxima frase, então, vou colocar na tela porque vocês já falaram aí. Então, das macht mich traurig. Isso me deixa triste. Tá aí. Frase número 3. Das macht mich traurig. Isso me deixa triste. Beleza, galera? Vou beber um negócio aqui. Próxima frase. Vamos lá. Próxima frase Tô procurando no slide aqui porque são tantas frases. Tá aqui. Essa frase é muito legal. Das macht mich stolz. Das macht mich stolz. E aí, qual é o significado dessa frase? Das macht mich stolz. Das macht mich stolz. Tá passando muita ambulância aqui agora, hein? Das macht mich stolz. Qual o significado dessa frase? Das macht mich stolz. Isso me deixa orgulhoso, isso me deixa orgulhosa. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Das macht mich stolz. E como é que você fala em alemão assim, ó? Tô orgulhoso de você. Eu tô orgulhosa de você. E aí, como é que fala isso em alemão? Tô orgulhoso, ou pode até ser também, né? Tô tão orgulhosa de você, tô tão orgulhoso de você. Como é que você fala isso em alemão? Aproveitando o gancho aqui. É uma frase muito importante você saber, né? Tô tão orgulhoso de você, tô tão orgulhosa de você. É uma frase muito comum. Você, obviamente, para ser um falante independente de alemão, precisa saber essa frase, uma frase básica. Genau, ich bin so stolz auf dich. Ich bin so stolz auf dich. Tô tão orgulhosa de você, tô tão orgulhoso de você. Exatamente, com a palavra so ali antes, como a Ana colocou, intensificando, né? Tão. O tão ali seria so. Beleza? Ich bin so stolz auf dich. Muito bom. Então, das macht mich stolz significa isso me deixa orgulhoso ou orgulhosa. Então, colocando na tela aqui o sentido. Tá aí. Das macht mich stolz. Isso me deixa orgulhoso. Isso me deixa orgulhosa. Beleza? Qual é a próxima frase que a gente tem? Frase número 5. Frase número 5. Frase número 5 é essa aqui. Das macht mich nachdenklich. A pronúncia é assim, ó, dessa última palavra é nachdenklich. Nachdenklich. E a sílaba tônica é a primeira, fica em cima do A.
nachdenklich. Das macht mich nachdenklich. Qual o significado dessa frase? Das macht mich nachdenklich. E aí? Qual o significado da frase? Das macht mich nachdenklich. Oh, legal, Gisele, muito bom. Pensativo, isso aí. Isso me deixa pensativo. Ou isso me deixa pensativa. Nath entrou aí, beleza, Nath? Muito bom. Isso me deixa pensativa. Isso me deixa pensativo. Das macht mich nachdenklich. Show de bola. Vou colocar para vocês aqui então, já com a frase, com a tradução. Das macht mich nachdenklich. Das macht mich nachdenklich. Isso me deixa pensativo ou pensativa. Deixa eu dar uma olhadinha no negócio aqui. Das macht mich nachdenklich. Mimos entrou aí também. Beleza? Agora, como é que fala assim, ó? Deixa eu colocar a próxima frase na tela. Frase número 6. Frase número 6. Tcharam! Palavrinha bem importante, né? Verrückt. Das macht mich verrückt. E aí, qual o sentido dessa frase? Das macht mich verrückt. Qual o sentido dessa frase? Das macht mich verrückt. Das macht mich verrückt. Isso me deixa. Du bist wieder gesund, ohne Schnupfen und Husten. Das macht mich glücklich. Leider nicht 100%. Also ich muss immer noch husten, ein bisschen. Aber nicht so häufig wie vorher. Isso me deixa doido, isso me deixa louca. Isso aí, Alessandra. Exatamente. Isso me deixa louco, louca. Doido também dá, né? Isso me deixa doido. Dá também. Isabela entrou aí. Padre Paulo falou crazy. Sim, no inglês seria crazy, né? Isso me deixa maluco ou doido, exatamente. Das macht mich verrückt. Em qual situação você poderia usar isso? Pode ser, por exemplo, quando você está estudando um tema em alemão e você está batendo a cabeça ali sem entender aquele tema. Qual é o tema de alemão que vocês não conseguem entender? Só de curiosidade aqui. Aí, a tradução está na tela aí. Das macht mich verrückt. Isso me deixa maluco ou maluca. Qual é o tema em alemão que deixa vocês maluco ou maluca? Só de curiosidade. E aí? Todos. Não, essa resposta eu já sabia que ia vir. Todos. Não, vamos conversar direito aqui. Cita um. Cita um. Idealismo em alemão. Henrique, explique melhor. Que tipo de idealismo é esse? Concordo com o Padre Paulo. O assunto artigos, Alessandra. No caso, saber os artigos das palavras, isso é tempo. Dá para memorizar algumas regras, né? Mas isso aí, basicamente, é tempo. Declinações. Para minhas descrições. Quais descrições? Eu acho que você queria falar declinação, né? Ihrer Wunsch. Ah, o conjuntivo. Por quê? O que é difícil para vocês nisso? Artigos é tempo. Dá para memorizar algumas regrinhas, né? Sei lá. Dias da semana, palavras relacionadas ao tempo, na maioria das vezes são palavras masculinas. Palavras que começam com GE, cerca de 90% das palavras são neutras, né? Das Gebäude, por exemplo. Sei lá, palavras que terminam com a letra E, a maioria são femininas. Então tem algumas regrinhas que vocês conseguem memorizar para identificar se a palavra é masculina, feminina ou neutra. Só que na prática, com o tempo, e quem fala alemão já há mais tempo que estiver aí presente pode confirmar isso, com o tempo você não lembra mais das regras, assim. Você simplesmente fala porque você se acostumou. Então se você falar, sei lá, eu acho que a maioria de vocês deve ter acostumado já que a palavra carro é a neutra, né? Das Auto. Então se alguém falar para vocês die Auto, vocês não é die, é das. Por quê? Vocês viram tanto essa palavra das Auto, que vocês já conseguem saber que sou errado falar die ou der.
Então é muito contato com o idioma mesmo. Vamos lá. Endeclination. Endeclination realmente é um tema que nem deveria existir na gramática, porque é completamente dispensável na prática, né? Assim, dispensável no sentido, se tirasse não faria diferença. Sprechen, Gisele falou. O que é que seria difícil para você na fala? Declinações. Eu me perco inteiro na hora de montar uma frase. Seria então em relação à ordem das palavras na frase que você se perde? Então, em relação ao artigo, é tempo. Declinação, realmente tem muitas regras de declinação, né? Várias palavras que são declináveis. Mas uma notícia boa. O mais importante é você colocar o alemão para fora, né? Tentar se comunicar. Obviamente, continuar estudando da forma correta. Ou seja, focando na sua independência, que é você estudar aquilo que você realmente vai utilizar e vai ouvir com frequência. E se você está errando um der das, o alemão não está nem aí para isso. Juro para você, o alemão não está nem aí se você está falando a carro ou bicicleta. Se você consegue se comunicar, isso vai ser o de menos. E com o tempo você vai corrigindo essa questão de declinação. Agora, se você ficar travado ou travada, pensando o tempo todo em gramática, porque você tem que falar tudo correto, isso é muito pior do que você simplesmente colocar o alemão para fora e ir consertando ao longo do tempo, porque é só falando que você aprende a falar. Então a Gisele falou que acho que uma dificuldade que ela tem seria a fluidez, não ficar pensando. Eu acho que quanto mais você vicia em gramática, isso é possível. Tem gente que realmente vicia nas regras gramaticais, porque chega algum momento que fica gostoso de estudar gramática alemã, porque você entende uma lógica ali das tabelas e tudo mais. Mas se você viciar muito nisso, ficar nessa coisa de perfeição, isso vai te travar muito. Ravili, você está dizendo que não é pra gente estudar gramática? Não, pelo amor de Deus, é para estudar. Só que é para estudar uma gramática funcional. Tem muita regra gramatical que você nem precisa estudar, pra ser bem sincero para você, nem precisa. Porque você estuda, aí alguns dias depois você esquece aquele tanto de regra, e você percebe que basta você ter contato com textos, áudios em alemão, ouvir bastante alemão, que você simplesmente vai reproduzir aquilo que você ouve tanto, e você não vai pensar mais na regra. Então na prática acontece assim. Se você perguntar para todo mundo que tem uma independência em alemão, consegue se comunicar razoavelmente ou mesmo bem em alemão, eu tenho certeza que eles vão falar, cara, quando eu falo alemão assim, eu tô falando da galera que já fala, né? Eles vão falar pra você que quando eles estão falando, eles não ficam pensando o tempo todo nas regras alemãs, né? Porque se pensar, fica travando. Deixa eu voltar aqui. Então, vou responder ao Luiz daqui a pouco em relação à ordem das palavras na frase. Luiz falou isso mesmo. A Ana falou, não se cobrem tanto. A Kika, infelizmente eu monto a frase estilo no português. Realmente isso aí é ruim. Mas aí o importante é que você tenha contato com o idioma e saiba, pelo menos, como é que você monta a frase e tudo mais. Tem vários assuntos da gramática alemã que você vai trabalhando vários tipos de frases, né? E perguntas para você saber onde é que coloca cada palavra. O padre falou verdade. Luiz, a única coisa que eu sei sobre montar uma frase o verbo vai sempre na segunda posição e o sujeito na primeira ou terceira, mas não consigo montar mesmo sabendo disso. Então, Luiz, depende do tipo de frase, né? Isso aí que você está falando é uma Hauptsatz, mas se for uma Nebensatz, isso já muda de figura. Se for uma pergunta, isso muda de figura. Se for uma frase imperativa, isso muda de figura. Tudo depende muito do tipo de frase, mas realmente numa frase, numa Hauptsatz, né, que é a frase principal, essa regra aí vai se aplicar, né, que é o verbo na segunda posição. E na primeira posição, você pode colocar informação temporal, informação local, você pode colocar, obviamente, sujeito, né? Na primeira posição, você pode colocar até o acusativo ou o dativo na primeira posição. Né? Você pode falar assim, quando você coloca o acusativo na primeira posição, Den Mann habe ich nicht gesehen. Den Mann habe ich nicht gesehen. Então, eu coloquei o acusativo na primeira posição, que é o homem eu não vi. Né? Ou então, den Typen, o cara eu não vi. Den Typen habe ich nicht gesehen. O cara eu não vi. Eu coloquei ele em evidência ali na primeira posição, o acusativo. E é possível. Então essas coisas, realmente é você ter contato com esse tipo de assunto e aprendendo aos poucos que existem vários tipos de palavras, ou de frases, e você vai aprendendo esses tipos de frases aos poucos, não é numa aula só.
Então um dia você aprende um estilo de frase, faz exercício, no outro dia um outro tipo de frase, faz exercício. Depois você vai começar a perceber que existe também uma briga, entre aspas, em relação às palavras na frase. Aí você aprende que informação temporal pode ser primeira ou terceira. Aí depois você vai ver que às vezes tem alguns advérbios que fica na terceira, a informação temporal fica na quarta. Aí você, bom, mas a informação temporal não ficaria na terceira aqui? Não, nesse caso não. Aí você vai estudar a palavra nicht, qual é a posição da palavra nicht na frase. Aí na gramática tem que é no meio do tecamolu, quando nicht está negando a frase como um todo. Só que depois você vai ver que nicht pode ficar quase em qualquer lugar da frase, porque a palavra nicht ela pode estar negando alguma palavra que vem logo depois. Então você pode falar assim, nicht ich habe das gesagt. Não eu falei isso, né? Sondern er, mas sim ele. Então eu já comecei a frase com a palavra nicht, e isso pode. Então assim, isso é questão de ter contato realmente com esse tipo de aula para aprender os detalhes e tudo mais, né? Eu preciso ter mais contato com pessoas que falem. Se você mora na Alemanha, eu recomendo você procurar associações. Isso aí é realmente... Os próprios alemães fazem isso para fazer amizade. Você vai procurar associações de... O que você gosta de fazer? Qual atividade? Yoga? Você gosta de esporte, algum tipo de esporte? Boxe, dança? Você vai procurar uma associação. Você entra nessa associação e começa a fazer amizade ali com o pessoal, com os nativos que estão nessa associação. Igreja. Ah, mas eu não sou religioso. Ah, mas enfim, você pode tentar fazer amizade com alguém da igreja e falar que a princípio você não tem interesse na religião, mas você seja sincero, enfim. Mas se você mora no Brasil, internet. Aí realmente é tentar pela internet. Faz algumas aulas particulares de conversação. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Tem vários valores, entendeu? Você consegue, se você realmente quer investir na sua educação, você vai encontrar dinheiro. Com certeza, dinheiro e tempo é questão de prioridade. Kika, colocar o verbo na segunda, eu fico um tempão pensando. Ana, o importante é se fazer entender. Conheço pessoas com C1, gente, é o nível avançado de alemão, ou de outro idioma também. Conheço pessoas com C1 que não conseguem falar porque estão presos aos detalhes gramaticais. Tá vendo, pessoal? É o que a Ana tá falando aí. A Ana já mora na Alemanha. Se eu não me engano, tem 17 anos e com certeza ela sabe do que ela tá dizendo em relação a isso. Beleza? Então, vamos continuar, galera. 7º exemplo. Vou compartilhar com vocês na tela o 7º exemplo para a gente ver qual é o sentido dessa frase. Vamos lá. Tcharam! Das macht mich misstrauisch. E aí, qual é o sentido dessa frase? Das macht mich misstrauisch. No início eu aprendi muito com Kinderkanal ou da Kinderfilme. Exatamente. Você pode aprender com canais para crianças, né? Na televisão, na própria Netflix, tem lá, né, o Netflix para crianças, você pode assistir desenho pra caramba. Pessoal, sabe uma dica boa para vocês treinarem também a compreensão auditiva? É vocês procurarem na Netflix filmes para adolescentes. Filme assim de romance para adolescente. Porque se você for assistir algum filme policial, ou um filme que tem uma trama muito agitada, muitos atores, muita gente conversando, realmente é mais difícil. Então, assiste filme bobinho. Filme bem bobinho, assim, de adolescente. História de amor é muito bom. Porque aí você realmente consegue praticar melhor sua compreensão auditiva e aprender. E outra, nesse processo de aprendizado, você vai realmente dar pausa, você vai assistir, não é colocar o filme lá e você está distante aqui assistindo. Pelo menos eu usava filmes e seriados para aprender alemão. Então eu estava aqui com fone de ouvido, obviamente, para que eu consiga ouvir melhor o que está sendo dito, e estava dando pausa o tempo todo. Depois assisti umas 2, 3 vezes o mesmo filme ou o mesmo episódio. Nossa, horrível fazer isso, enjoa. Pois é, existe um preço que a gente tem que pagar para a gente chegar em alguns objetivos, né? Isso me deixa entristecido. Não é triste, Nath. Misstrauisch. E aí, pessoal, o que é que significa das macht mich misstrauisch? Das macht mich misstrauisch. Isso me deixa... A Gisele falou, Netflix, Segredos de Natal. Provavelmente em alemão que você quer dizer, né? 4 episódios, é mais tranquilo. Músicas e rádio.
Deutsche Welle é massa. Sim. Beleza, exatamente. Desconfiado. Então, misstrauisch significa desconfiado ou desconfiada. Das macht mich misstrauisch. Isso me deixa desconfiado ou desconfiada. Deixa eu colocar para vocês na tela aqui o significado. Frase número 7. Das macht mich misstrauisch. Tá aí. O sentido. E a próxima frase, vamos lá? Frase número 8. Frase número 8. Tcharam! Das macht mich ganz sprachlos. Pessoal, qual é a função da palavra ganz nessa frase? Já que ganz, vocês vão realmente... vocês vão ver essa palavra em várias frases alemãs. Mas qual é a função dela nessa frase, por exemplo? E qual é a função? Qual é a função de ganz nessa frase aí? Muito, sim, está intensificando, sim. Muito rola, mas exatamente, mas no sentido de totalmente. Isso me deixa totalmente muda? Não, mas está indo nessa direção aí. Isso me deixa totalmente... O que é que a gente falaria em português? Fabrício falou completamente, totalmente, exatamente. Exatamente. Gantz vai ter esse sentido aí. E sprachlos. Se a gente fosse pensar num português... Como é que a gente formularia em português, então, essa frase, numa tradução livre? Sem fala, muito bom. Ou sem... O que a gente fala em português? Isso, exatamente. Ana respondeu, sem palavras. A gente formula muito assim em português, né? Isso me deixa completamente sem palavras. Isso me deixa completamente sem palavras. É uma frase muito boa. Das macht mich ganz sprachlos. Isso me deixa completamente sem palavras. Né? Quem é que nunca falou isso em português, né? Velho, isso me deixa totalmente sem palavras. Das macht mich ganz sprachlos. Lembrando que Z no final sou assim, ó. Tss, ganz. É tss, tss, ganz. Ganz. Como se fosse um TS, né? Tss, ganz. Das macht mich ganz sprachlos. Isso me deixa sem palavras. Então deixa eu colocar aqui a tradução. Porque eu fiz esse material para vocês, então eu quero usar tudo direitinho como mando figurino. Das macht mich ganz sprachlos. Isso me deixa completamente ou totalmente sem palavras. E a próxima frase qual é? Vamos ver qual é? Frase número 9. Estamos chegando ao final, gente, daqui a pouquinho. Essa frase é muito boa, Das macht mich ruhig. Das macht mich ruhig. O que é que significa isso? Das macht mich ruhig. Gente, só lembrando aí que entrou depois, das macht mich, vocês memorizam essa estrutura, tá? Memorizem essa estrutura, isso vai acelerar o aprendizado de vocês. Obviamente, não foquem em decorar palavras isoladas, vocês vão memorizar estruturas. Das macht mich é uma estrutura, que significa isso me deixa. Eu até fixei o comentário aí, ó. Das macht mich, isso me deixa. E depois dessa estrutura, você vai colocar, na maioria das vezes, adjetivos. Vamos lá. Ruhig não seria tímido. Das Wetter macht mich müde. So dunkel heute, mein Gott. Realmente. Tô tomando vitamina D pra ver. Ajuda, a vitamina D ajuda. Isso me deixa calma. Isso me deixa calmo. Muito bom, das macht mich ruhig. Isso me deixa calmo. É uma excelente tradução. Isso me deixa calmo. Isso me deixa quieto. Quieto poderia ser, mas o quieto no sentido de isso me deixa calado. Quieto no sentido de calado não seria tão ideal assim. Fica melhor. Isso me deixa calmo ou calma. Beleza? E a Ana respondeu também aqui, isso me deixa calmo, tranquilo, sereno, exatamente.
Das macht mich ruhig. Isso me deixa, ó, tranquilo, calmo, sereno, exatamente, muito bom. E aí o sentido que eu coloquei, eu escolhi qual tradução, deixa eu olhar aqui, frase número 9. Coloquei como calmo, isso me deixa calmo ou calma. Exatamente. Exatamente. Quieto é still, oder? Sim. Exatamente. Das macht mich ruhig, isso me deixa calmo ou calma. Frase número 9, então, já foi. Gente, qual é a última frase, então? A gente tá chegando ao final. Infelizmente, última frase. Das macht mich aufgeregt. E aí? Das macht mich aufgeregt. Matheus entrou aí. Luísa. Oi, Luísa, beleza? Luísa chegou no finalzinho, mas vai dar pra pelo menos pegar a última frase aí, ó. Das macht mich aufgeregt. Gente, essa palavra alemã, aufgeregt, é muito, muito, muito usada. Empolgado, pode ser. Essa frase, ela é bem... Essa frase, obviamente, é bem interessante, mas a palavra em si, aufgeregt, ela é muito interessante porque ela pode ter um significado positivo, no sentido de tô empolgado, né, com aquilo que vai acontecer, ou você vai fazer um passeio muito massa, você pode falar que você tá aufgeregt, ich bin aufgeregt, mas também pode ser um sentido negativo de que você tá um pouco agoniado ali com alguma coisa que vai acontecer, né, um sentido negativo. Vamos lá, deixa eu ler uns comentários aqui. Que pena, cheguei no final. Quantas vezes por semana você faz live? Então, eu faço live 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta, 16 horas, horário da Alemanha. No Brasil, meio-dia, se eu não me engano, no momento, né? Tipo, nosso ansioso? Sim. O aufgeregt, exatamente. Se for no sentido negativo, você tá ansioso, agoniado, ansioso. Porque na Bahia fala muito agoniado essa palavra, né? Tô agoniado aqui, velho, porque tem uma prova amanhã pra fazer, importante, ou tem um encontro com alguém que você, enfim, tá um pouco inseguro em relação a esse encontro, ou insegura, e você fala, ich bin ganz aufgeregt, né? Tô agoniado aqui e tal. Pode pronunciar essa frase de novo? Cheguei agora, por favor. Claro, Felipe. Ó, das macht... CH você vai fazer meio rasgadinho assim, macht. A regra para isso é porque CH está depois da letra A. Então, CHI não é o mesmo CH do ich, que é suave, é um pouco rasgado, como se fosse RR. Das macht mich, o outro CH já é suave, né, do mich. Aufgeregt. Aufgeregt. E a letra G ali, ó, antes do T tem som de K. Aufgeregt. E a sílaba tônica é a primeira, em cima do au. Aufgeregt. Aufgeregt. Vamos lá, então. Das macht mich aufgeregt. Isso me deixa inquieto. É uma boa tradução também. Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui. Das macht mich... Eu coloquei no sentido positivo. Isso me deixa empolgado. Né? Você realmente... tá empolgado com alguma situação que vai acontecer. Pode ser um passeio, pode ser você vai hoje à noite, vai sair com os amigos para uma festa massa. Então pode ter um sentido positivo também. Aufgeregt tem um sentido positivo ou negativo. Depende do contexto. Lembrando que essa live vai ficar salva, tá, gente? Quem quiser assistir, quem chegou depois pode assistir, porque a gente trabalhou 10 frases no total. Então, se você chegou na frase número 8, na frase número 7, enfim, ou mesmo nessa última frase aí, você pode ver a live e ter acesso a todas as frases que a gente trabalhou. Beleza? Só que é o seguinte, como é que você fala em alemão assim, ó? Das macht mich, isso me deixa grato ou grata. Como é que seria? Isso me deixa grato ou grata. Isso me deixa grato ou grata. Como é que seria em alemão? Isso me deixa grato ou grata. Isso me deixa grato ou grata. Como é que seria em alemão? Posso até parar o compartilhamento aqui, porque
As 10 frases que eu separei para vocês a gente já trabalhou. Então, maravilha. Nath falou que a live ficou show hoje com as frases já escritas. Muito bom. O trabalho valeu a pena, né? Tirei um tempo para fazer isso, mas eu fiz com prazer. Das macht mich dankbar. Muito bom, Ana. Das macht mich dankbar. Isso me deixa grato ou me deixa grata. Perfeito. Das macht mich dankbar. Muito, muito bom. Aperreado em pernambuquês, exatamente. Aperreado. Deixa eu ver se tem algum comentário que eu não respondi aqui. Não, acho que eu respondi todos ou quase todos. Das macht mich dankbar. O Dória, eu vou te chamar de Dória, tá? Porque live massa, brigadão, tamo junto. Das macht mich dankbar. Isso me deixa grato, isso me deixa grata. Muito bom, muito bom. Pessoal, como é que você fala em alemão assim, ó? Isso me deixa satisfeito. Isso me deixa satisfeito ou satisfeita. Isso me deixa satisfeito ou satisfeita. Isso me deixa satisfeito ou satisfeita. E aí? Como é que fala em alemão? Isso me deixa satisfeito ou satisfeita? Como dizer que foi em alemão? Boa. Isso aí, alguém está te olhando assim, você, que foi? Was denn? Was denn? Que foi? Vou colocar para você aí. O que foi em alemão é was denn? Que foi? Was denn? O que é que você está olhando? Então, coloquei para você aí, was denn? Que foi? Mas vamos lá. Zufrieden, exatamente. Então, tô satisfeito, zufrieden. Muito bom. Das macht mich zufrieden, das macht mich... A Luísa respondeu também, muito bom. Show de bola, galera. Perfeito. Agora é o seguinte. Zufrieden é o satisfeito, no sentido de contente, né? Você está satisfeito com alguma coisa que você teve acesso, ou mesmo algo que você produziu, e isso te deixou contente. Agora, se for satisfeito de barriga cheia, alguém te oferece um pedaço de bolo e você fala, obrigado, estou satisfeito. E aí, como é que seria isso? É uma frase muito importante em alemão, obviamente, né? Alguém te oferece algo e você fala, obrigado, estou satisfeito. Uma frase comum, básica de falar. Como é que seria? Obrigado, obrigada, estou satisfeito. A Ana respondeu, satt, beleza. Correto, e a frase completa? Como é que seria? Como é que seria? Como é que seria a frase completa? Bin satt. Genau. O ich pode omitir se quiser na frase, né? Não tem problema. Danke, bin satt. Obrigado, estou satisfeito. Gente, lembrando que em alemão, realmente é comum você omitir a palavra ich no dia a dia na linguagem coloquial. É muito comum você omitir, porque a conjugação do verbo já deixa claro, né, que você está realmente conjugando para a primeira pessoa. É o que a gente faz em português. Você nem sempre fala eu estou satisfeito. Você tira o eu e fala estou satisfeito. Isso em alemão também é bem comum. Então tem essa similaridade aí entre alemão e português. Você consegue omitir a palavra ich e falar frequentemente já a partir do verbo, da conjugação do verbo, porque a conjugação do verbo está deixando claro que você está usando, que você está realmente conjugando para o ich, beleza? Então nesse aspecto é bem parecido com o português. Ana respondeu aí, bin schon satt, danke. Sehr gut. Sehr gut. Já estou satisfeita, já estou satisfeito. Obrigado. Pessoal, quem tem dúvida aí em relação a essas duas palavras aqui, ó? Deixa eu digitar para vocês. Ó. Quem tem dúvida em relação a essas duas palavras aqui? Quem tiver dúvida, coloca aí. A depender do número de pessoas que tem dúvida em relação a isso aí, eu respondo. Mas se for uma pessoa só, independente, se for uma ou duas, eu vou responder do mesmo jeito. Coloquei quem é que tem dúvida em relação a isso aí. Fertig versus bereit. Quem é que tem dúvida em relação a isso? Porque essas duas palavras aí, elas podem significar, né, pronto. A Luísa falou que tinha, mas você já me ensinou. Que bom. Que bom. Se eu ensinei de uma forma que você consiga memorizar, né? Vamos ver se eu consigo ensinar pra galera de uma forma que o pessoal vai memorizar.
Para não esquecer nunca mais da diferença entre fertig e bereit. Quem é que tem dúvida em relação a isso? Luísa falou que tinha, mas já aprendeu. Quem é que tem dúvida em relação a isso? Eu vou colocar a frase aqui, ó, para vocês. Ich bin fertig. E aí tem a versus, ich bin bereit. E aí, qual a diferença? Ich bin bereit. E aí? Vou fixar, inclusive, essa frase. Pronto. Ich bin fertig versus ich bin bereit. Grande Gerson entrou aí. Manda aí, quero aprender mais. Maravilha, Gerson. Vamos lá. A Gisele falou que tem. A Dai também falou que tem. Maravilha. Peraí. Bereit significa preparado. Aí ele respondeu, fertig significa pronto, bereit preparado. Beleza, mas me dê um exemplo aí. Qual a diferença escrevam para mim aí. Qual a diferença das duas frases? Quando é que você usa ich bin fertig e quando é que você usa ich bin bereit? Não, então, bereit sem S, né? Existe a palavra bereit com S, mas agora é a sem S. Bereit quando é pronto para ir para algum lugar. Fertig está pronto de algo que fez. Muito bom, Lua. Muito bom. Ich bin fertig. Está relacionado a algo que você fez. Terminei, acabei. Igual a Luísa colocou aí. Terminei, acabei. Ich bin fertig. Eu terminei. De se arrumar, por exemplo, pode ser. Você pode também falar que a comida está pronta. Das Essen ist fertig. A comida está pronta. E aí você usa a palavra fertig para dizer que algo foi preparado, foi feito, foi realizado e já acabou. Já ich bin bereit, como a Luísa colocou aí, tô preparado, tô preparada. Exatamente, ich bin bereit, tô preparado ou preparada para começar alguma coisa. Pode ser começar um jogo, pode ser sair para dançar, enfim, ich bin bereit. Eu tô preparado para alguma situação. Então, ich bin bereit é para algo que vai acontecer. Ich bin fertig, eu tô dizendo que eu tô pronto, já terminei. Eu fico sentado aqui te esperando porque eu já terminei. Ich bin fertig. Und du? Na ich noch nicht. Eu ainda não. Então você espera a pessoa porque você já tá pronto, né? Usando a palavra fertig, você já realmente terminou de se arrumar, por exemplo. Ich bin mit der Uni fertig. Ganz genau. Ich bin dafür bereit. Exatamente. As frases que a Ana colocou aí são muito boas, né? Tipo, ich bin mit der Uni fertig, né? Tipo, já acabei com a faculdade, né? Provavelmente a pessoa já se formou, por exemplo. Ich bin dafür bereit. Exatamente. Estou preparado para isso, né? Para algo que vai acontecer. Então, realmente é muito importante você entender a diferença entre essas duas frases, porque são frases muito básicas que você vai usar e vai ouvir com muita frequência, e você precisa dominar isso para realmente ter uma autonomia, uma independência na utilização do idioma alemão. Ich bin fertig, terminei com algo no passado, né, que você realmente concluiu. Ich bin bereit, você está preparado para começar alguma coisa ali. Pode ser um jogo, pode ser começar a cantar, pode ser qualquer coisa que você esteja preparado para começar a fazer. Beleza? Então, o tempo já está terminando. Carla, hallo Ravili. Hallo Carla. Alles gut bei dir? O Gleidson, ich bin fertig também pode ser eu estou cansado? Pode ser. Ich bin fertig. Pode ser. Ich bin fix und fertig, né? Também é usado assim. Tô cansado, tô cansada. Pode sim, com certeza. Pode ser ich bin kaputt, na linguagem coloquial, né? Então, assim como em português, em alemão existem várias formas de você dizer que está cansado. Várias. Em português a gente também tem várias, né? Tô cansado, tô morto, tô destruído, tô quebrado. Lembrei de aqui agora, mas eu acho que isso é coisa de baiano, talvez. Tô só o pó da rabiola. Não sei se fala isso em outros lugares do Brasil. Tem várias formas de falar que tá cansado em alemão também. Várias. Ich bin komplett K.O. Ich bin platt. Genau. Ich bin kaputt. Exatamente. Muito bom. E aí, vocês têm mais algumas dúvidas aí para colocar, pra gente conversar? A gente tem mais 9 minutos. A Ana falou que em Recife também. MG também fala. Minas Gerais também. Ah, então que bom. E aí, galera, mais dúvidas? A gente tem 9 minutinhos.
A gente pode... Deixa eu ver alguma coisa legal pra gente falar aqui, ó. Esse tema pode ser um pouquinho longo, mas dá pra gente conversar. Ich bin müde. Ich lerne seit 4 Stunden. Muito bom, tá estudando há 4 horas. Mas essas 4 horas que você usou para estudar foram 4 horas eficientes para estudar? Ich bin müde. É muito bom quando você estuda assim, você estuda um pouco, faz uma pausa curta, estuda um pouco, faz uma pausa curta. Eu consigo render bastante com isso. E segundo, é o método Pomodoro, né? Método Pomodoro. Você estuda, sei lá, 50 minutos, para 10 minutos, estuda 50, para 10. Só que esses 10 minutos que você para, você não faz nada. Não vai ficar mexendo no celular. Você pode até lavar prato. Tem que ser algo que não vai exigir muito da sua mente. Para que você tenha daqueles 10 minutos para descansar um pouquinho a mente, para voltar a estudar de novo. E aí você consegue render bastante. Mas se você ficar 4 horas lá sem pausa, isso pode ser ineficiente. Porque você vai ficar muito cansado, muito cansada. E isso, inclusive, é ruim para o processo de memorização. Vamos lá. Tô só o bagaço. Também é coisa de baiano. Tô só o bagaço. Alles gut bei dir, Willi? Mir geht's gut. Mais dicas pro nicht bitte. Eu falo, tô só o pau da rabiola. Maravilha. Dicas pro nicht. Então, a gente pode conversar sobre isso. Então, em relação às negações, né? Então, basicamente, quando é que a gente usa nein, kein e nicht? Porque essas 3 palavras, elas significam não em alemão, embora a palavra kein, em vários contextos, você pode traduzir como nenhum ou nenhuma, né? Mas, basicamente, nein, kein e nicht significam não. Quem é que pode falar alguma coisa em relação a isso aí? Doch, leider ja. Aber nur ein bisschen. Nur manchmal. E aí, galera, o que é que a gente pode resumir aí a utilização de nein, kein e nicht? Seu amigo achou o passaporte? Não. Não achou. Não devolveram ainda. Ele realmente está muito na merda em relação a isso. Ele ia viajar, ia ficar fora. Ele ia viajar, conhecer outros países e tudo mais, e aí não vai poder mais porque, enfim, dinheiro, perdeu passaporte, perdeu um monte de coisa, o cara tá malzão. Luísa, nein é o não quando você está negando alguma coisa. Respondendo, exatamente. Então, nein é um não rápido. Pode ser também uma boa forma de entender isso, né? Então, nein é um não para resposta. Você chega para alguém e fala assim, ei, você fez o trabalho? Enfim, você limpou a cozinha? Pessoa, nein, não. Você é japonês? Não. Então, esse não para resposta, um não curto, né? Realmente é nein. Keine, somente para substantivo, exatamente, a informação rápida é que kein vai negar substantivo. Kein nega substantivo e, via de regra, você vai colocar imediatamente antes do substantivo, beleza? Agora, olha só que interessante, tem que tomar cuidado porque a depender da palavra que está antes do substantivo, você não vai usar kein, entendeu? Então, em alguns contextos, mesmo que você esteja usando o substantivo, você realmente não vai usar a palavra kein. Quer ver um exemplo? Aqui, ó. Se você falar assim, ó, eu não tenho filhos, você vai falar ich habe keine Kinder. Eu não tenho filhos, beleza? Então, você não tem como usar um outro não aí nesse contexto. Dá pra falar ich habe Kinder nicht, dá pra falar assim. Mas se você quiser usar uma negação antes da palavra Kinder, nessa frase aí, sem nenhum artigo antes da palavra Kinder, você usa keine. Ich habe keine Kinder. Agora, olha que interessante isso aqui. Das sind nicht meine Kinder. Então, você está usando nicht. Você está usando nicht. Das sind nicht meine Kinder. Esses não são meus filhos. Então tem um monte de criança lá. Esses são seus filhos?
Não, esses não são meus filhos. Das sind nicht meine Kinder. Então você vai usar nicht nessa frase aí. Então eu costumo dizer o seguinte, pense que a palavra kein, via de regra, você vai usar logo antes do substantivo, colado no substantivo. Quando não, é porque vai ter ali um adjetivo. Você falar, por exemplo, assim, ó. Deixa eu pensar no negócio aqui. Pense na palavra kein como extensão de ein. Olha só. Pense na palavra kein como extensão de ein. Se você falar assim, ó. Ich habe... Sei lá. Pensar na frase básica aqui. Ich habe ein Auto. Se você pensar na palavra kein como extensão de ein, vai facilitar. Como é que você vai negar essa frase aí? Eu tenho um carro. Ich habe ein Auto. Eu tenho um carro. E aí você quer negar essa frase, o que é que você vai fazer? Só pegar essa palavra ein, deixar do jeito que ela está aí e colocar um K na frente. Então pense na negação kein como uma extensão da palavra ein. Então, ich habe kein Auto. Se você pensar assim, vai ajudar bastante, tá? É um macete. Pense na negação kein como uma extensão da palavra ein. Ich habe ein Auto, ich habe kein Auto. Eu pensaria na palavra nicht por exclusão. Como assim por exclusão? Onde couber kein no meio de frase, você não vai usar nicht. Simples assim. Porque se você tentar memorizar as regras com nicht, você vai se perder. Porque nicht pode negar verbo, pode negar advérbio, pode negar um monte de coisa. Aí você decora um monte de regra que um dia depois você já esqueceu. Então é muito melhor você memorizar que você realmente entender quando é que usa kein. Porque se você sabe quando é que usa kein, você vai acertar. Porque se é para usar kein ali, porque você sabe qual é a regra, você vai usar kein, você não vai usar nicht. Simples assim. Então foca no kein. E o nein é o mais fácil de todos, né? Porque nein, você vai responder a alguma pergunta. É um não isolado. E é um não que, inclusive, na frase é posição 0. Né? Se você realmente continuar a responder, como a Ana colocou aí, nein é posição 0, coloca vírgula, habe ich nicht. Né? Então, nein, habe ich nicht. E essa frase que a Ana colocou aí, ela é bem interessante, porque tem um das oculto na frase. Então, nein, vírgula, nein é posição 0, né? Então, sim e não, quando você responde, é posição 0, não entra na contagem, se você for continuar a frase, né? Então, nein, vírgula, e aí, das habe ich nicht. Então, para vocês não pensarem que o verbo haben está na primeira posição, na verdade está na segunda. Por quê? Porque tem uma palavra oculta aí, antes, né? Nein, das habe ich nicht. Por isso que o alemão fala muito assim, ó. E aí, quem é que pode... você pode levar o lixo para fora, você faz isso, faz aquilo, aí o alemão fala assim, ja, mach ich. Mach ich, eles falam muito assim, né? Mach ich. O correto seria mach ich. Fala muito assim, mach ich. Aí você fica pensando, cara, por que esse cara começou com o verbo? Porque isso aí não é uma frase imperativa, ele não está falando para alguém fazer, até porque ele usou a palavra ich, não tem imperativo para a palavra eu, né? É porque, na verdade, tem um das oculto aí. Ele está falando isso aqui, ó. Das mach ich. Das mach ich. Só que, frequentemente, na primeira pessoa, o alemão ele pode omitir a letra E do final. Então, por isso que eles vão falar isso aqui. Mach ich. Mach ich. Que é tipo assim, eu faço. Eu faço isso, né? Mach ich. Eu faço isso. Beleza? Então, por exemplo, quem é que pode fazer o depósito aí para a conta de fulano e depois eu te pago o dinheiro? Ah, mach ich. Eu faço. Isso eu faço. Mach ich. Por isso que na palavra aqui também haben, é uma coisa que eu falo com certa frequência, os alemães não falam ich habe no dia a dia, né? Falam ich hab keine Zeit heute, Alter. Então, a Ana entendeu o que eu falei agora, se ela tiver aí, ela entendeu o que eu disse. Ana, traduz essa frase aí. Ich hab keine Zeit heute, Alter. E aí? Esse Alter no final aqui, o que é, galera? Isso é legal vocês saberem. Alter. Se a Ana estiver aí, ela vai responder para vocês. Ich hab keine Zeit, Alter. E aí? Qual o significado dessa última frase que eu coloquei? Ich hab keine Zeit, Alter. Gente, enquanto isso eu vou me despedindo de vocês. Agora eu vou ter que dar aula. Na verdade, já estou 1 minuto atrasado, tenho que correr. Beijão, abraços e a gente se encontra na quarta-feira
às 16 horas no horário da Alemanha e meio-dia no horário do Brasil. Exatamente, Alta é tipo velho, brother, enfim. Hoje eu não tenho tempo, velho, exatamente. Show de bola, galera. Beijão pra vocês, grande abraço e a gente se encontra na quarta-feira às 16 horas.